Bom, galera, então é isso aí. Tudo posicionado aqui bonitinho. Vamos dar início à aula de hoje. Ó, primeira questão que eu queria fazer com vocês hoje, essa questão aí, está na página 77 da apostila dos senhores, questão número 34, página 77, questão número 34. Beleza? Bom, interessa aqui, pode-se determinar o instante da morte de um organismo utilizando-se a lei de resfriamento de Newton. Está todo mundo me escutando bem? Sim. Bem? Segundo a qual a taxa de variação da temperatura de um corpo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e do meio externo. Nesse sentido, suponha que na investigação de um homicídio a temperatura do cadáver encontrado em graus Celsius seja dada por essa função. Então, está aqui. Nome da função, Tzão, que depende da variável Tzinho. Como a variável Tzinho está no expoente, é uma função do tipo exponencial. Gente, e essa função exponencial tem algo somando ou subtraindo nela. Se tem algo somando ou subtraindo nela, não tem aquele papo da PA no domínio, gerando PG na imagem. Em que T0 é igual a zero, representa o instante que o corpo foi encontrado. Então, T0, isso aqui é importante, ó. T0 igual a zero é o instante que o corpo foi encontrado. O T negativo, o que significa o T negativo nesse caso? Corresponde, em módulo, à quantidade de horas decorrida antes da descoberta do corpo, ou do cadáver. E o T maior que zero representa a quantidade de horas decorrida desde a descoberta do corpo. T maior que zero representa a quantidade de horas decorrida desde a descoberta do corpo. E K é uma constante positiva. Tudo bem? Então, galera, ele fez uma linha do tempo. O que aconteceu? Aqui houve uma morte. Então, consequentemente, há um cadáver. Gente, aqui significa dizer T igual a zero. Então, o tempo negativo é antes desse período. E o T igual a zero é a descoberta do corpo, do cadáver, né? Então, o tempo negativo vai ser isso. Depois, o tempo positivo, depois que foi descoberto. Tá bom? É isso que ele falou. Bora lá, continuando. Admitindo que nessa situação hipotética, na hora do óbito, a temperatura do corpo era 37 graus Celsius e que 2 horas após a descoberta do corpo, a temperatura era de 25 graus Celsius, o cara pergunta algumas coisinhas aí para nós, ok? Bora. Vamos fazer o item 1? Eu queria fazer todos os itens dessa questão rapidinho, mas vamos lá, vamos para o item 1 primeiro. Pessoal, no item 1 ele pergunta, o instante que o corpo foi descoberto, sua temperatura era inferior a 30 graus Celsius? No instante que o corpo foi descoberto, o que significa o instante que o corpo foi descoberto? Ele vai ser descoberto para T igual a quanto? T igual a zero. Né? No T igual a zero que ele vai ser descoberto. Então, aqui vai ficar o quê? A temperatura Tzão, quando o tempo T for zero. Isso vai ser igual a 22 mais 10 vezes E elevado a zero. E elevado a zero dá 1. 1 vezes 10 dá 10, mais 22 vai dar 32 graus Celsius. Bom, galera, 32 graus Celsius, com certeza o corpo está mais frio do que o normal, então já houve um tempo aí que ele estava lá. E com essa temperatura eu consigo descobrir fácil, em quantas horas, a partir daqui, ele foi morto, né? Ocorreu o óbito lá. Ele pergunta, vai ser inferior a 30 graus Celsius, certo ou errado? Errado. Errado. Ok? Bom, vamos lá. É o item 2 aqui que fala da função inversa. Tá. Vem cá, quem é a função inversa da função exponencial? A inversa da exponencial é a função log. E quem é a inversa da função log? A inversa da função log é a função exponencial. Tudo bem? Então, aqui, como já caiu somente uma questão de inversa de log na prova, eu vou fazer uma forçação de barra aqui para a gente fazer a inversa da log, tá bom? Que seria o quê? Se eu pego essa função e calculo a inversa, ele está perguntando se vai dar isso aqui. Significa dizer, então, que se eu pegar esse cara e calcular a inversa, tem que dar esse cara aqui. Então, a inversa da função inversa é a própria função. Entenderam o que eu falei?
Se eu inverter a inversa, tem que chegar na própria função. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho contrário. Eu não vou partir da exponencial para chegar na log. Eu vou fazer o quê? Eu vou partir da log para chegar na exponencial e, a partir daí, jogar o item. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa funçãozinha aqui. O nome da função é tzinho, que depende da variável tzão. Ela vai ser dada por qual lei de formação? 1 sobre k, que multiplica ln, ln de em cima 10, embaixo tzão menos 22. E eu quero calcular a inversa dessa função. Então, vamos embora. Como é que eu faço para calcular a inversa dessa função? Primeiro passo, gente, substitua tzinho de tzão simplesmente por tzinho, né? Então, tira esse parênteses tzão. Então, tzinho vai ser igual a exatamente essa lei de formação. Segundo passo, isole o tzão agora. Isole a variável, que nesse caso é tzão. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, esse número que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então, multiplica os dois lados da igualdade por k. Então, vai ficar aqui k vezes tzinho é igual a ln de 10 dividido por tzão menos 22. Só para ficar um pouquinho melhor, no lugar do ln, o que eu posso colocar no lugar do ln? Pessoal, ln é nada mais, nada menos do que um log. Mas um log de quem? Desse logaritmando, 10 dividido por tzão menos 22, em qual base? Base é. Isso é igual a k vezes t. Então, para calcular a inversa do log, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar log igual. E depois que você fizer log igual, você usa aqui propriedade. Toda vez que tiver log igual. Bundinha. Regra da bundinha. É elevado a esse número, tem que dar aqui. Então, é assim que eu calculo a inversa da função logarítmica. É elevado a kt tem que ser igual a 10 dividido por tzão menos 22. Quero saber se até aqui todos entenderam tudo que eu fiz? Sim. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Fazendo o produto cruzado, na verdade, eu só vou trocar esses dois de posição. Então, vai ficar aqui tzão menos 22 é igual a 10 dividido por L elevado a kt. Depois disso, eu vou inverter essa base, então vai ficar aqui tzão menos 22 é igual a 10 vezes E elevado a menos kt. Coloco o expoente negativo para inverter essa base. E agora o 22 está subtraindo, soma. Então, tzão vai ser igual ao 22, somado com 10 vezes E elevado a menos kt. O que torna o item sendo certo ou errado? Certo. O segundo item é o item certo. Então, tanto faz numa prova da UNB você partir da log e chegar na exponencial, ou partir da exponencial e chegar na log. Tá bom? Essa seria a ideia aí. Ficou claro, galera? Sim. Vocês querem que eu faça o resto desses itens aí, ou vocês preferem tentar depois? Ficou dúvida? Essa questão é legal. Posso fazer toda ela? Pode? Pode. Pode ser? Pode. Posso mudar a página? Pode. Ó, eu já coloquei lá no Classroom, gente, as aulas gravadas das 2 últimas semanas, tá bom? E como eu falei, eu não editei, não. Eu botei ela bem secona, tá? Os PDFs já estão lá e a aula gravada também já está lá. Se você quiser voltar em alguma coisa, tá? Da semana passada, as 2 aulas já estão lá. Beleza? E eu vou fazer com vocês assim. Para não demorar muito tempo, eu vou ver se eu subo sem edição nenhuma. Vamos lá. Próximo. Questão 34, então, item 3. O cara pergunta qual é o valor de K. Como é que eu faria para encontrar o valor desse K? Bom, para encontrar o valor de K, eu vou precisar exatamente de uma informação que o problema me deu. Qual a informação? Gente, ele falou 2 coisas, ó.
A temperatura do corpo era de 37 graus Celsius na hora do óbito. Então, não é essa informação que eu vou precisar. Eu vou precisar dessa, ó. E que 2 horas após a descoberta do corpo, a temperatura era de 25 graus Celsius. Essa é a informação que eu quero. 2 horas após a descoberta do corpo, significa dizer T igual a 2. Gente, quando T for igual a 2, ele está me falando, então, que essa temperatura Tzão é igual a 25 graus Celsius. Dessa informação, eu consigo encontrar esse valor de K. O que ele está me falando? Se no buraco eu colocar 2, então vai ficar 22 vezes 10 vezes E elevado a menos 2K. Isso é igual a 25. Quero saber se todos entenderam o meu pontapé inicial para matar o item. Sim. Ok? Então, vamos lá. Opa, aqui faltou só o mais, né? Na verdade, aqui é o mais. 22 mais. Bora. Gente, o 22 subtrai, então vai ficar que esse 10 vezes o E elevado a menos 2K é igual a subtrai 22 do 25, fica? 3. 3. Depois, passo 10 dividindo. Você vai ter, então, que o E elevado a menos 2K vai ser igual a 0,3, mas eu vou preferir deixar como 3 sobre 10. 3 sobre 10. E agora, o que eu faço, por favor, para resolver essa equação exponencial? Aplica? Log dos dois lados, né? Então, como é que vai ficar? Aplica ln daqui, o expoente, o que acontece com o expoente? Tomba. Tomba. Então, vai ficar menos 2K igual. Pessoal, depois, ln de 3. E o que você faz com esse 10? É 5 vezes 2. Coloca como 2 vezes 5. Então, vai ficar menos ln de 2, menos ln de 5. Vê se ficou claro tudo que eu falei, por favor. Se você não entendeu alguma coisa, pode perguntar aqui. Vê lá. Até aqui todo mundo sacou? Sim. Uhum. Então, vamos embora. Então, vai ficar aqui menos 2K. Fica igual a quanto, galera? Menos 2K fica igual ln de 3. Ele colocou aqui, ó, 1,1. Menos ln de 2. Ele coloca aqui como 0,7. Menos ln de 5. Ele colocou aqui como 1,6. Então, vai ficar aqui menos 2K. Fica igual a quanto aqui? Alguém me ajuda aqui? Vai ficar menos 1,2, se eu não me engano? Confere aí para mim, gente. Isso. É? Uhum. Então, esse K vai ser igual a 0,6. Então, esse K é igual a 0,6, que transformando... eu acho melhor dividir. Quanto é que dá 5 dividido por 8? Alguém consegue fazer quanto é que dá 5 dividido por 8? 0,625. 0,625. Gente, o valor de K é superior a 0,625? Não. Errado. Vamos lá. Item 4. Item 4 aí agora. No item 4 ele pergunta: com base nos dados, conclui-se que o óbito ocorreu 40 minutos antes da descoberta do cadáver. Como é que eu faria para descobrir, por favor, o momento do óbito? Bem, no momento do óbito a gente tem que colocar a temperatura, que é uma temperatura normal do nosso corpo aí, né? Então, geralmente, a temperatura do nosso corpo, se você não está com febre, né? Seria em torno de 37 graus Celsius. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a função 22 mais 10 vezes E elevado a menos. No lugar do K, eu já coloco o que eu acabei de encontrar, 0,6T, igual a isso a temperatura normal do corpo, que é de 37 graus Celsius. E aí eu consigo descobrir o momento do óbito, que seria o momento onde estava com a temperatura de 37 graus Celsius. Até aqui todos concordam com o que eu fiz? Sim. Subtrai 22. Subtrai do 22 vai ficar aqui 10 elevado a menos 0,6T. Fica igual, subtrai do 22 aqui vai dar 15, se eu não me engano, é isso? Uhum. Então, aplica log dos dois lados, vai ficar o quê? Ó, vou fazer diretão, ó, vê se vocês entendem. O expoente você tomba, menos 0,6 vezes T.
Os 10 eu escrevo como ln de 2 mais ln de 5. E o 15 eu vou escrever como ln de 3 mais ln de 5. Pessoal, se você não entendeu alguma coisa, fala, por favor, que eu faço com mais calma. Dúvidas? Não. Substituindo as coisas, então, vamos substituir lá tudo que o cara me fala, então, ali. Ele me falou, então, que o ln de 2 é quanto? ln de 2? 0,7. 0,7. ln de 5? 1,6. 1,6. ln de 3? 1,1. 1,1. E o ln de 5, 1,6. Substituindo as coisas e fazendo as continhas, então, vai ficar, então, que menos 0,6 vezes o tempo t é igual a, igual não, vezes 2,3 é igual a 1,6 mais 1,1, 2,7. Esse tempo t vai ficar negativo, né? Uhum. E vai ser igual a quanto? Alguém consegue fazer? 2,7 divide por 2,3 divide por 0,6. Ele vai dar negativo. Esse tempo negativo simplesmente indica que foi antes da descoberta do corpo e com certeza houve a morte antes que eles descobriram o cadáver, né? Menos quanto? Alguém consegue me falar? 1,956. 1, vírgula? É. 1,95? É. Pessoal, ele pergunta se ocorreu 40 minutos antes da descoberta do corpo. Quando o tempo T está em quê? Esse tempo T está em quê? Alguém lembra aqui o que ele falou que o tempo T está? Olha lá, o tempo T menos Horas. zero corresponde à quantidade de horas, né? Quantidade de horas. Pessoal, isso aqui indica que ocorreu 40 minutos antes? O item é certo ou errado? Errado, né? Ocorreu quase 2 horas antes. Esse aqui está em hora. Engraçado, eu tô achando que tem algum erro nessa questão. Alguém consegue ver aí algum erro? É. 22 vezes o K deu 0,6, o K deu positivo, né? Ok. O 22 subtrai vai dar 15, 37. Deu. ln de 2 mais ln de 5 vai dar 2,3. 1,1 mais 1,6 vai dar 2,7. Mileninha, você viu algum erro aí, Milena? Não. O item lá, gente, é certo ou errado? Alguém confere para mim? Pô, deu 40 É minutos. certo. É certo o item. O item é certo? Uhum. É que eu fiz diferente quando eu tinha feito e aí deu certinho. Fala. Eu tinha feito o 15 é igual a 10 vezes E elevado a menos 0,6t. Aí eu inverti os dois lados. Aí ficou 10 sobre 15 igual a E elevado a 0,6t. Aí ficou, eu simplifiquei, aí deu ln de 2 menos ln de 3 igual a 0,6t. Sim, até aí tá certo. Aí ficou menos 0,4 é igual a 0,6t. Aí eu coloquei 4 sobre 6, aí ficou 2/3 de horas. Aí deu 40 minutos certinho. Essa multiplicação deu certinho aqui? Deixa eu ver, 2,7. Deixa eu fazer aqui. 2,7 dividido por 2,3 dividido por 0,6. Caraca, o que tá errado aqui? Tomba. Professor, Oi. o 10 não está multiplicando o E elevado a
Menos 0,6 elevado a t? Ah, foi. Ó, tá errado aqui, ó. Já vi. Obrigado, João. Nada. Tá? Gente, tá errado aqui, ó. É 10 elevado a esse número? Não. Não, né? É 10 vezes o E elevado a esse número, não é isso? Uhum. Ah, caraca. Não é possível. Então, na verdade, é 10 vezes o E elevado a menos 0,6t. Igual a 15. Errei aqui, né? Entendeu, gente? Então, o que muda é que esse cara aqui, você abre esse aqui numa soma, então aqui fica mais, ó. Então, aqui, na verdade, é mais. Agora vai dar certo. Certo? Então, vamos embora. O 2,3 subtrai lá, então vai ficar menos 0,6t igual a subtrai, não divide. Ele vai subtrair para cá, então vai ficar 0,4. Uhum. E aí, o tempo t, Milena, que nem você falou, ó, vai ficar menos 4 sobre 6 ou menos 2/3, né? Aí eu lembrava que esse item era verdadeiro. 2/3 de hora, ou seja, como é que você faz 2/3 de hora? 2/3 vezes 60. 60 dividido por 3 fica 20, 20 vezes 2 vai dar 40, o tempo negativo. Só para indicar que foi o quê? Antes. Antes. Agora sim. O 10 está multiplicando o E elevado a alguma coisa, né? E não está 10 elevado a esse número. Ok? Ok. Vamos embora, aí tem 5. Boa, João, obrigado aí. Item 5, no sistema de coordenadas cartesianas, o gráfico dessa função, válido a partir do momento em que o indivíduo morre, representa uma função decrescente que se inicia no primeiro quadrante. Pessoal, é uma função decrescente? À medida que o tempo passa, o que acontece com a temperatura do corpo? Diminui. Diminui. Então, é uma função decrescente, sim ou não? Sim. Sim. Função decrescente, ok. Gente, se inicia no primeiro quadrante? Não. Não. Por que não? Ah, porque o tempo, ele é negativo. Então, se você faz aqui a variável tempo da função tesão, gente, você vai ter, então, essa função sendo uma função exponencial decrescente, algo parecido com isso aqui, né? Na verdade, a reta assíntota não é essa. Quando você soma 22 na função, o que acontece com a reta assíntota? Se desloca para cima, não sendo mais o eixo X, e sim o eixo 22. E esse gráfico vai começar no segundo quadrante. Por que no segundo quadrante? Porque foi antes da descoberta do corpo e vai decrescer. Então, esse ponto está aqui. Quando o tempo for negativo, que a gente acabou de encontrar menos 40 minutos, a temperatura estava em 37 graus Celsius. O que torna o item errado é inicia no segundo quadrante. Está claro? Sim. Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu suponha que o gráfico fosse esse aqui, ó. Pessoal, ele se iniciou no primeiro ou no segundo quadrante? Se ele começou exatamente em cima do eixo Y. Se ele começou exatamente em cima do eixo Y, no primeiro ou no segundo quadrante? O eixo Y é a interseção dos dois quadrantes. Então, gente, o eixo Y pertence tanto ao primeiro quadrante quanto ao segundo quadrante. Tudo bem? Uhum. Então, se inicia no primeiro quadrante, estaria certo, se fosse daquele outro jeito. Beleza? Porque ele está nos dois quadrantes. E o último item tem 6. Já está respondido já. À medida que o tempo T aumenta, a função tesão tende a aproximar da temperatura de 22 graus Celsius, mas nunca chega a atingi-la. O item certo ou errado? Certo. Certo. A reta assíntota subiu 22 unidades. É isso.
Beleza? Uhum. Dúvidas? Não. Então tá aí. O que você tem que fazer então para a função inversa de log? Isola o log e faz bundinha. Isola o log e faz bundinha. Tá bom? Uhum. Pessoal, segundo ponto da aula de hoje é se vocês ainda têm alguma dúvida com relação à lista que a gente passou na semana passada, na quarta-feira. Essa lista estava no Classroom, não sei se vocês viram, mas lá no Classroom eu também deixei disponibilizado a resolução dela, tá? Mas se mesmo assim você ficou com alguma dúvida, agora é um momento. Pode me perguntar aí, vai lá. Me fala só qual o item que você ficou com dúvida. Eu fiquei, Luiz, naquela última questão, aí no item 30. Na última questão, item 30, 30. isso. Item 30. Vamos lá. Deixa eu ver se eu pego aqui. Está no slide 11. Item 30? Uhum. Vamos lá. A diagonal da folha do tipo A1 é metade da diagonal da folha do tipo A0. Então, a diagonal da folha do tipo A1 é metade da diagonal da folha do tipo A0. Mileninha, você lembra que tinha uma relação que a gente fez? Qual foi a relação que a gente encontrou? Você consegue resgatar para mim? O maior lado dividido pelo menor lado era quanto? Raiz de 2. Raiz de 2. É isso? Tudo bem. Então, vamos falar o seguinte, ó. Vamos falar que o menor lado da folha A0, vamos falar que o menor lado da folha A0 vale A. Se o menor lado da folha A0 vale A, quanto é que é o maior lado da folha A0? B. A, por essa relação. O maior é A. O maior é A, você colocou? A, raiz de 2. Uhum. Para que quando você divida o maior pelo menor, dê raiz de 2. Está claro? Uhum. Beleza? Então, o maior lado é raiz de 2. A raiz de 2. Bom, essa folha aqui é exatamente essa aqui, não é assim? A folha 1 é essa, né? Uhum. É isso. Então, esse A, que era o menor lado da 0, passa a ser o maior lado da 1. Uhum. Ok? Se o maior lado da 1 vale A, quanto é que vale o menor lado da A1? Calma. A sobre raiz de 2. A sobre raiz de 2. Que, racionalizando, já vou colocar A raiz de 2 sobre 2. Uhum. Ok? Tranquilo? Uhum. Beleza? Bom, a diagonal da folha 1 é metade da diagonal da folha 0? Esses dois retângulos, a gente viu que são semelhantes, não são? São. E qual é a razão de semelhança entre eles? O raiz de 2. Raiz de 2. Se a razão de semelhança entre eles é raiz de 2 para o lado, ela é raiz de 2 para qualquer medida linear. Uhum. Então, é raiz de 2 também para a diagonal, é raiz de 2 também para o perímetro, é raiz de 2 também para o apótema, é raiz de 2 para qualquer medida linear. Uhum. Agora, a razão entre as áreas, o que você tem que fazer? Elevar ao quadrado. Isso, elevar ao quadrado. Então, a razão entre as áreas seria 2. Uhum. Ok? Ou então, a gente poderia fazer o Pitágoras aqui, se você quiser. Ó. Então, vamos lá. Pega o Pitágoras aqui para encontrar esse aqui que eu vou chamar de Dzão. Então, vai ficar aqui Dzão ao quadrado é igual a A ao quadrado mais o A raiz de 2 ao quadrado. Fica 2A ao quadrado. Uhum. Entende o que eu falo? Uhum. Então, o D vai ser igual a A raiz de 3. Esse é o Dzão. Está claro? Uhum. Beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a diagonal nesse pequenininho aqui agora. É o que eu vou chamar de Dzinho. Vai ficar o quê? Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais
2a ao quadrado sobre 4. Uhum. Na hora que eu somar isso aqui, vai ficar 4 mais 2, fica 6. 4 mais 2 fica 6. Então, esse Dzinho vai ser igual a raiz de 6 sobre 2. Uhum. O que ele pediu? A razão entre esses dois. Então, quanto é que fica? Dzão dividido por Dzinho. Conserva a primeira, que é a raiz de 3, e multiplica pelo inverso da segunda, que fica 2 dividido por a raiz de 6. Está claro? Uhum. Beleza? Beleza. O A cancela com A. O raiz de 3 cancela com raiz de 3 e sobra raiz de 2 embaixo. Uhum. E aí você racionaliza. Uhum. Racionalizando isso aqui, vai ficar que Dzão sobre Dzinho vai ser igual a 2 raiz de 2 dividido por 2. Uhum. É raiz de 2. Beleza. Mas, como eu falei, não precisava ter feito todas essas contas, tudo bem? Uhum. Se a razão entre os lados é raiz de 2, então significa dizer que qualquer medida linear está na razão, raiz de 2. Tá bom. Obrigada, Luiz. De nada. Galera, dessa lista aí são vocês que mandam. Vai lá, me fala aí, por favor, o que vocês querem mais aí? Alguém ficou com mais alguma dúvida? Dúvidas tiradas? Sim. Ok? João, alguma dúvida aí, João? Tranquilo, professor. Mari, nessa lista tem alguma dúvida, Mari? Não, professor. De boa? Então, pessoal, eu queria continuar o papo de sequências, tá? Eu selecionei aqui algumas questõezinhas que eu queria fazer com vocês para falar, sair um pouquinho de PA e PG das relações lá que a gente viu nessa lista, tá? Então, próxima questão que eu queria fazer com vocês, ó, essa questãozinha aqui. Página 84, questão número 16. Página 84, questão 16. Vocês estão acompanhando com o livro aberto? Ou só com o caderno? Eu tô com o livro no caderno. Vamos lá? Bom, essa questão vai falar para a gente de PA de segunda ordem, tá bom? Qual que é o símbolo de PA de segunda ordem, galera? É PA elevado ao quadrado. Mas você não vai ler PA elevado ao quadrado, você vai ler PA de segunda ordem, tá? Todo mundo lembra o que é uma PA de segunda ordem? Sim. Uma PA é dita de segunda ordem quando? Quando a diferença entre os seus termos consecutivos forma uma PA. Quando a diferença entre os termos consecutivos da sequência estão em PA, a gente fala que isso é uma PA de segunda ordem. Tá ok? Uhum. Alguém precisa que eu explique isso melhor? Beleza. Então, ó, vamos lá. Lendo a questão 16. Se uma sequência de números reais, que ele chama de sequência AN primeiro, AN, com N variando de 1 até 3, é uma PA de razão R, então vale isso aqui. Gente, esse é o termo geral da PA. Então, eu posso olhar para o termo geral de uma PA como sendo o quê? Uma função. Como é que seria essa função? Se eu olhar isso aqui como sendo uma função, o nome da função seria a função A, que depende da variável n, e teria a seguinte lei de formação: A1 mais n menos 1 vezes a razão r. Bom, olhando para essa função, atenção, ó, olhando para essa função, pergunta aos senhores, onde a variável é n. Que tipo de função é essa? Primeiro grau. Função do primeiro grau. Pessoal, quem seria a função polinomial do primeiro grau, né? Deixa eu chamar a função do primeiro grau. Quem seria, por favor, o coeficiente angular dessa função? Quem pode me falar quem seria o coeficiente angular dessa função?
N menos 1. Não. A variável é N. É A razão. A razão. a Ok? razão. Então, gente, olhando para isso aqui, o coeficiente angular seria igual à razão. E olhando para cá, alguém consegue me falar quem é o coeficiente linear? Ah, Quem é o coeficiente linear? Seria A1 menos R? A1 menos R, exatamente. Bom, quando você tem uma sequência numérica, e você coloca dessa sequência, você subtrai R, significa dizer que você está encontrando o termo de trás. Entende o que eu falo? Somar R, você encontra o termo da frente, subtrair R, você encontra o termo de trás. Significa dizer que esse aqui seria um tal de A0. Se existisse esse termo da sequência, né? Então, o coeficiente linear seria o tal do A0, quer dizer, o antes do A1. Então, se eu olhar isso aqui, como é que seria o gráfico de uma PA? Pessoal, atenção, atenção, ó. Posso falar que o gráfico de uma PA vai ser uma reta? Isso é certo ou isso é errado? Nome da função AN, que depende da variável N. Pessoal, posso falar que o gráfico dessa função, a N, definida desse jeito, é uma reta, certo ou errado? Certo. Eu vou antecipar, tá errado. Por quê? Por causa disso, ó. Quando eu olho para cá, o N pode ser qualquer número real? não. Não, o N só pode ser 1, 2, 3, assim vai sucessivamente. Se o N só pode ser 1, 2, 3, assim vai sucessivamente, esse gráfico não é de uma reta. Esse gráfico é o de quê? Apenas pontos dessa reta. Você não vai ligar os pontos. Por quê? Porque o N só pode ser zero, na verdade nem zero pode, né? Esse primeiro ponto nem pertence, na verdade. Ele pode ser igual a 1, ele pode ser igual a 2, ele pode ser igual a 3. Só são esses pontos da reta. Entendem o que eu falo, pessoal? Uhum. Então, na verdade, você pode falar que os pontos estão alinhados, pertencem a uma reta. Agora, o gráfico não é uma reta. Ok? Beleza? E atenção, ó, o A1 é esse cara. O A2 é esse, o A3 é esse, assim vai. E o A0, que é o coeficiente angular, que é o A1 menos o R, como está escrito na função. Esse primeiro bate-papo, todo mundo ficou claro? Uhum. Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça? Se no conjunto de partida você tiver uma PA, e no conjunto de chegada você tiver outra PA, essa função que relaciona a PA no domínio X com a PA na imagem Y é a função polinomial do primeiro grau. É a função polinomial do primeiro grau. O coeficiente angular é a razão da PA e o A1, o primeiro termo, é o A0, que é o coeficiente linear, mais a razão. Mais, no caso, o coeficiente angular mais o coeficiente linear. Beleza? Beleza. Bom, para essa sequência, a soma dos K primeiro termos é dado por isso. Atenção, ó, fala para mim, por favor, o que você pode falar sobre a soma dos K primeiro termos de uma PA? É o A1 mais o AN, no caso ele chamou de AK, vezes N, no caso ele falou que é K, dividido por 2. Vamos começar a olhar agora a soma dos termos de uma PA. Pessoal, olhando para essa soma dos termos, significa dizer que isso aqui eu também posso ver como uma função, sim ou não? Sim? E se eu olhar isso como uma função, o nome da função vai ser S de soma, que depende da variável K. Olhando essa função como sendo uma função S, que depende da variável K, que tipo de função é essa? Função o quê?
Essa já vai ser uma função quadrática. Por que é uma função quadrática? Pessoal, porque o K está aqui, e esse K estando aqui, ó, e esse K estando aqui, é de uma função polinomial do primeiro grau, porque é o AN ou AK, tanto faz. Então, aqui é uma função polinomial do primeiro grau, e tem o K de novo aqui, ó, que é outra função polinomial do primeiro grau. Uma função do primeiro grau multiplicada por outra função do primeiro grau gera uma função quadrática, ou função polinomial do segundo grau. Quero saber se todos entenderam o que eu falei e conseguiram enxergar o que eu falei. Beleza? Então, a soma dos termos de uma PA, a soma dos termos de uma PA é o gráfico, pertence, desculpa, ao gráfico de uma função quadrática, ou seja, de uma parábola. Ok? Tranquilo? Agora fica comigo aqui, ó. Fica comigo. Suponha agora que a sequência numérica Bn, quem é a sequência numérica Bn? Com n variando de 1 até infinito, não constitui uma PA. Não é uma PA, tá bom? O que é uma PA? Gente, a PA, mais que a sequência Cn, quem é a sequência Cn? Formado pelas diferenças dos seus termos consecutivos. E aí, como é que você lê isso aqui, ó? Como é que você vai ler isso que está no retângulo? Não leia Cn igual a Bn mais 1 menos Bn. Não leia assim. Leia o seguinte, ó. Qualquer C é igual ao B da frente menos o B de trás. Eu acho que se você ler assim, qualquer C, Cn, como qualquer C, é igual ao B da frente, Bn mais 1, menos o B de trás, Bn, eu acho que fica melhor de você visualizar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou constituindo outra sequência Cn, que é a diferença entre termos consecutivos. E essa sequência Cn seja uma PA. Então, o que o cara acabou de definir? Uma PA de segunda ordem. Ele acabou de definir uma PA de segunda ordem, tá bom? Então, o que é uma PA de segunda ordem? Matematicamente, é do jeito que ele acabou de falar. É uma sequência em que as diferenças entre os termos consecutivos estão em PA. Essa linguagem matemática todos entendem? Continuando. Nesse caso, Bn, é o que ele falou, é considerada PA de ordem 2 ou PA de segunda ordem. Ok? Com base nesses conceitos e considerando Bn, com n variando de 1 até infinito, uma PA de ordem 2, e Cn, a sequência formada pelas diferenças dos termos consecutivos, o cara pergunta aí, julgue esse itemzinho aí. Tá? Então, galera, eu vou só colocar no outro slide, porque no outro slide ele vai estar com espaço para a gente resolver essa questão. Então, vamos embora. O que eu quero que vocês tenham, então? Ó, atenção, atenção. Qual é a sequência que relaciona uma PA com uma PA? Função polinomial do primeiro grau, tá bom? Seria, nesse caso, a função afim. Qual é a função que relaciona uma PA no domínio com uma PA de segunda ordem na imagem? Pessoal, se você quer no domínio, é melhor até escrever isso aqui, ó. Se você quer que no domínio X, saia uma PA, e na imagem Y sai uma PA de segunda ordem, essa função aqui é uma função quadrática. É a função polinomial do segundo grau, tá bom? PA no domínio com PA de segunda ordem na imagem, função quadrática. Que isso é a soma dos termos de uma PA, que é a lei de formação da PA de segunda ordem. Beleza? Bora. Agora sim, vamos passar para o outro. Vamos lá. Item 1. O que o cara pergunta para nós no item 1? Será que essa sequência é um exemplo de PA de segunda ordem? 1, 4, 11, 22, 36, 53, 73. Será que isso é uma PA de segunda ordem? Para saber se isso é uma PA de segunda ordem, faça a diferença dos termos. Vamos lá. 4 menos 1. 3. 11 menos 4. 7. 22 menos 11. 11. Pergunto, galera, o que está em azul é uma PA? Sim ou não?
Sim. Sim. É uma PA de razão quanto? 4. 4. Então, quer dizer que esses 4 primeiros termos é uma PA de segunda ordem? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, também. Se aqueles 4 termos, a diferença entre eles é uma PA, sim, significa dizer então que aquilo lá é uma PA de segunda ordem. Mas ele não perguntou apenas os 4 termos, ele perguntou se tudo isso faz parte da PA de segunda ordem. Então, vamos continuar. Fala para mim, 36 menos 22. 14. 14. Pergunto, gente, o que está em azul é uma PA? Não. Não. Então, posso afirmar que essa sequência que está em preto é uma PA de segunda ordem? Também não. O que torna o item errado, furou aqui, ó. Aqui você somou 4, aqui você somou 3. Primeiro item de boa? Sim. Item 2. Gente, a sequência que tem essa fórmula, nome da função d, que depende da variável n, igual a n ao quadrado menos n. Essa sequência, para n igual a 1, 2, 3 e assim vai infinito, é uma PA de ordem 2? Esse tipo de questão não é para fazer conta alguma. Esse tipo de questão é ter teoria. Ter teoria. Pergunta aos senhores, quem é esse n? Esse n, de acordo com o que o item está falando, é igual a 1, 2, 3 e assim vai. Posso falar que isso aqui é uma PA, sim ou não? Sim. Sim, uma PA de primeiro termo 1 e razão 1. Pessoal, se você pega uma PA e coloca no buraco dessa função, e isso aqui é uma função quadrática, o que sai como imagem? PA de segunda ordem. Sempre. Se eu coloquei uma PA no lugar do n e a função é quadrática, a imagem é PA de segunda ordem. Sem conta nenhuma. O item é certo ou errado? Certo. Certo. Eu acho que é assim que eu quero que vocês pensem. Ok? Ok. Item 3, galera. Item 3. O que o cara perguntou no item 3? Ele está perguntando o seguinte, ó. Será que Bn, que é qualquer termo da PA de segunda ordem, é igual ao B1 somado com C1 mais C2 até Cn-1? Pessoal, isso é certo ou isso é errado? Para quem não sabe, isso aqui é certo. Essa é a lei de formação da função quadrática. É assim que você define a função quadrática. Tudo bem? Como sendo a soma dos termos de uma PA. Atenção, ó, olha o que eu quero que vocês pensem. Ó. Vamos pegar uma sequência qualquer? Vamos formar essa sequência que ele falou aqui. Ó. Forma para mim essa sequência que está aqui. Coloca o n igual a 1. Fala para mim. Coloca o n igual a 1 aqui. Quanto é que fica? 0. 0. Coloca o n igual a 2. 2. 2. Pessoal, coloca o n igual... 2. Coloca o n igual a 3. 6. 6. Coloca o n igual a 4. 12. 12. Coloca o n igual a 5. 20. 20. Coloca o n igual a 6. 30. 30. Beleza. Será que essa sequência é uma PA de segunda ordem? Sim. Por quê? Faz a diferença. Faz a diferença daqui para cá. 2. 2. Faz essa diferença. 4. 4. Faz essa diferença. 6. 6. Essa diferença. 8. Essa diferença. 10. 10. Bom, a sequência que está em verde é uma PA, sim ou não? Sim. Sim. É uma PA de primeiro termo 2 e razão 2. Significa dizer, então, que essa sequência aqui que está em roxo é uma PA de segunda ordem, sim ou não? Sim. Também sim. Beleza. Vamos lá. Qual é o próximo termo? Como é que eu poderia encontrar o próximo termo?
Ah, eu encontro o próximo termo da PA. Qual é o próximo termo da PA? 12. 12. E eu somo 30 mais 12, 42. 42. Uma outra maneira, encontra a lei de formação do quadrática, do segundo grau, e coloca ele igual a 7. 7 ao quadrado, 49. 49 menos 7, 42. E a terceira e última maneira que eu quero que vocês tenham na cabeça é tenha a lei de formação da função. Desculpa, da função não. Da PA de segunda ordem. Tenha a lei de formação da PA de segunda ordem na cabeça. Ok? Como é que vocês vão chegar nisso aqui? Presta atenção. Gente, para você chegar no 42, você podia fazer assim, ó. Partia desse cara, somava com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, e chegava nesse. Então, ó, o que você vai fazer? 0 mais 2, fala para mim. 2. 2 mais 4. 6. 6 mais 6. 12. 12 mais 8. 20. 20 mais 10. 30. 30 mais 12. 42. 42. Então, você pode fazer isso pelo método pedreiro. Ou então, você pode pensar o quê? Que o B, que B é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que o B7, o sétimo termo da PA de segunda ordem, começa nesse aqui, que é o B1, que é o primeiro termo da PA, mais essa soma. A soma de quanto? De 6 termos da PA. É isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. Então, de PA de segunda ordem, ele se resume a uma coisa mais importante, que é isso que eu acabei de escrever aqui, ó. Gente, então, de forma genérica, o BN, qualquer termo da PA de segunda ordem, é igual ao B1, mais a soma de quem? De N menos 1 termos da PA. Então, guarde isso aqui, por favor, no coração de vocês, ó. Isso aqui é algo importante que eu quero que vocês tenham na cabeça. Qualquer termo de uma PA de segunda ordem é o B1, mais a soma de N menos 1 termos da PA. E é legal que somar N menos 1 termos da PA a gente sabe fazer. É a função quadrática. É o A1 mais o AN vezes N sobre 2. Como a soma dos termos é uma função quadrática, a PA de segunda ordem é uma função quadrática. Vocês entenderam a analogia que eu quis falar? Uhum. Ok, povo? Ok. Preciso explicar isso melhor? É bom dar uma exemplificada com isso ou isso está claro? Vocês que mandam, não se esqueçam, tá? De boa? Tipo, Então, para o item 4, último item da questão. Vamos lá, item 4. Gente, será que CK... Oh, esse aqui não perguntou, ele afirmou, né? CK é igual a C1, que soma K menos 1 vezes R. Ou seja, ele falou que CK é uma PA. Então, gente, a razão R é igual a isso? Bom, o que ele quer? Ele quer que você faça assim, ó, B3 menos 2B2 mais B1. Será que isso é igual a R? É isso que ele está perguntando. E o que é esse R? Ele falou aqui, ó, o que é o R? R é a razão dessa PA. E quem é a sequência C? Ele falou aqui em cima, a sequência C é a diferença entre os termos consecutivos. Ou seja, a sequência BN é uma PA de segunda ordem. Ok? Onde você vai ter B3 ou B1, B2 e B3. Se você fizer a diferença entre elas, esse menos esse e esse menos esse, você vai encontrar uma PA. E essa PA é a sequência C. Então, esse aqui vai ser o C1 e esse aqui vai ser o C2. E ele falou que essa PA tem razão igual a R. Será que isso aqui também é R? Ficou claro o que o cara perguntou? uhum.
Interpretado? Uhum. Bom, a grande sacada dessa questão era você pegar isso aqui, sabe fazer o que com ele? Escrever assim, ó, B3 menos B2 menos B2 mais B1. Então, esse menos 2B2, você escrever como menos B2 menos B2. Por que que era legal fazer isso? Porque o termo da frente menos o termo de trás vai dar quem? P3 menos B2 dá quem? C2. C2. Aqui, se você quiser, poderia colocar o menos em evidência. Colocando o menos em evidência daqui, você troca o sinal do primeiro, vai ficar positivo, troca o sinal do segundo, vai ficar negativo. Vai aparecer B2 menos B1. Pessoal, quem é B2 menos B1? C1. C1. A sequência C é uma PA. Se a sequência C é uma PA, quem vai ser o termo da frente menos o termo de trás? Razão. A razão. Então, o que torna o item 4 um item o quê? Certo. Certo. Cara, item legal pra caramba, principalmente esse último item. E aqui, principalmente, falando do papo de PA e PG, a gente misturado com função do primeiro grau e função quadrática. Quero saber se tudo que eu falei nessa questão ficou claro, por favor. Sim. Ficou. Alguma dúvida? Posso passar ou vocês querem perguntar alguma coisa? Pode passar também. Então, vamos lá. Bom, o que eu queria falar também nesse capítulo de assunto complementar? Então, falei de PA de segunda ordem e agora também queria falar desse capítulo aqui, gente, sobre fractal, que é um assunto que costuma cair na prova da UNP, tá bom? Vamos falar sobre fractal. Próxima questão para ilustrar seria a questão número 30. Está na página 84, questão 30. Bom, o que eu quero que os senhores tenham na cabeça é que fractal, pessoal, é uma figura formada por autossemelhança. Como assim é uma figura formada por autossemelhança? Significa dizer que você consegue ver em partes da figura ela mesma. Então, eu consigo ver em partes da figura ela mesma. Querem anotar esse conceito aí para mim, por favor? Coloca aí, galera. Coloca aí para mim, por favor. Fractal é uma figura formada por autossemelhança. E aí, o que significa falar isso? Significa falar, então, que eu consigo ver a figura como um todo em partes dela. Mas aí, do ponto de vista matemático, o que é importante do ponto de vista matemático? Pessoal, como eu falei, você vai ver em partes da figura ela semelhante como um todo. Então, esse seria o conceito de fractal. Então, nesse caso, eu estou falando de semelhança, eu estou falando de razão. Razões constantes. E se eu estou falando de razões constantes, eu estou falando de qual sequência numérica? PG. Estou falando de PG. Então, falar de fractal, fractal tem sinônimo PG, tá bom? Então, você tem que ver as PGs. Quais são as PGs que você tem? Pessoal, basicamente, você vai ter PG em duas coisas aí. PG número 1 vai ser nas medidas das figuras formadoras dela. Então, as medidas estão em PG. Medidas lineares. Quando eu falo medidas lineares, pode ser lado está em PG. Gente, eu posso falar que alturas estão em PG. Eu posso falar que perímetros estão em PG. Então, quaisquer medidas lineares vão estar em PG. E a segunda PG que eu tenho que olhar é as quantidades de figuras que vão aparecendo a cada processo. As quantidades de figuras também vão estar em PG. E você tem que formar essas duas PGs. Uma pelos lados e outra pelas quantidades. E outra informação que a gente tem que lembrar. Pessoal, se os lados estão em PG, as áreas também vão estar em PG? Isso é certo ou errado? Errado. Se os lados estão em PG, então as áreas também vão estar em PG, Mari. Também. E eu ainda vou mais. Se os lados estão em PG de razão Q,
As áreas vão estar em PG de razão igual a Que é o quadrado. Q elevado ao quadrado. Então, essas informações são informações importantíssimas que vocês têm que ter na cabeça a respeito de fractal. Pode anotar aí. Então, falou de fractal, galera, tem sinônimo de PG. E duas PGs vocês têm que destacar. PG número 1, PG formada nos lados. PG número 2, PG formada nas quantidades. E se os lados estão em razão PG de razão Q, as áreas também vão estar em PG, mas de razão Q ao quadrado. Pegaram tudo aí? Beleza? Beleza. A razão das áreas, então, é ao quadrado, né, professor? Aí, Isso, é razão dos lados Ok. Q elevado ao quadrado. Exato. não, aí tudo bem, agora faz sentido. Eu tinha pensado, tipo, em Q pra Q, entendeu? Ah, Lá sim. do Q, Aham. aí, tá bom, obrigada. Bom, então vamos lá. Vamos olhar essa questãozinha aí para a gente colocar o conteúdo que eu acabei de falar em prática. Construir fractais no computador corresponde a um procedimento como descrito a seguir. A partir de um triângulo equilátero de área A, acrescentamos no meio de cada lado o outro triângulo equilátero de lado igual a 1/3 do anterior. Aos lados livres desses triângulos, acrescentamos triângulos de lados iguais a 1/3 dos anteriores e assim sucessivamente. Construímos uma figura com uma infinidade de triângulos. Veja o desenho. Calcular a área A da região determinada por esses processos. Tá bom? Então, ó, olha o que ele falou. Pessoal, então eu vou começar com um triângulo grandão. E esse triângulo grandão eu vou deixar ele em preto mesmo, tá? Esse triângulo grandão, ele falou que a área dele vale A. Então, a primeira informação que ele me disse é que a área dele vale A. E o lado dele foi dividido em 3 partes iguais. Tudo bem? Então, se eu disser para os senhores que esse lado aqui, ó, vale L, agora eu vou colocar o outro em laranja. Pessoal, quanto é que vai valer esse tamanhozinho que está aqui, que seria o lado desse outro triângulo laranja aqui? L sobre 3. L sobre 3. L sobre 3. E quantos desses triângulos eu tenho laranjas? 3. 3. Um para cada lado. Um para cada lado. Então, eu vou fazer 3 triângulos aqui, de lados L sobre 3. E esses 3 triângulos são congruentes entre si. Todos concordam comigo? Bom, aí o que eu fiz? Se eu fiz isso no triângulo grandão, eu vou fazer isso em todos os novos triângulos que acabaram de formar. O lado do triângulo laranja é L sobre 3. Agora eu vou pegar esse triângulozinho pequenininho e eu vou destacar ele em verde. Pessoal, o que eu fiz? Eu peguei o lado laranja e dividi em 3 partes iguais. Se eu dividir em 3 partes iguais, quanto é que vai valer o lado desse triângulo que está em verde, por favor? L sobre L 9. sobre 9. L sobre 9. Então, a primeira PG foi identificada. A PG é formada pelos lados, ok? Gente, então os lados estão em PG. Fala para mim, os lados estão em PG, cujo primeiro termo vale quanto? L. L. E cuja razão vale quanto? 1/3. 1/3. Ok? Primeira PG identificada. Pessoal, segunda PG que eu tenho que identificar quando eu falo de fractal. É a PG, no caso ele perguntou áreas, né? Vamos fazer o seguinte, se os lados estão em PG, pessoal, as áreas também vão estar em PG? Sim. Sim, né? Então, a segunda PG que eu vou identificar é a PG formada das áreas. Alguém pode me falar, por favor? As áreas também vão estar em PG. Qual é o primeiro termo da PG das áreas? A. Razão. Razão. E quanto é que vale a razão da PG das áreas? 1/9. 1/3 ao quadrado. 1/3 elevado ao quadrado.
1/3 elevado ao quadrado, quer dizer que essa razão vale 1/9. Bom, se vale 1/9, alguém consegue me falar, por favor, quanto é que vale a área do triângulo que está em laranja? Quanto é que vale a área do triângulo que está em laranja? A sobre 9. É só sobre 9. A sobre 9. E quanto é que vale a área do triângulo que eu coloquei em verde? É sobre A 81. sobre A sobre 81. 81. Bom, e a última sequência que eu quero destacar aqui, galera, a última sequência que eu quero destacar aqui seria a sequência formada pelas quantidades de figuras. E essa eu vou escrever. Quantidades de figuras. Pergunta aos senhores, quantos triângulos eu tenho iguais ao triângulo preto? Um só. Pessoal, quantos triângulos eu tenho iguais ao triângulo laranja? 3. 3. Galera, quantos triângulos eu tenho iguais ao triângulo que está em verde? 6. 6, né? Bom, voltando para a teoria que eu falei para vocês, falou de fractal, pensou em PG. PG é formada onde? Nos lados, como consequência nas áreas, e a segunda PG formada nas quantidades. Agora, se você olhar bem para as quantidades, galera, 1, 3 e 6, isso forma uma PG, velho? Não. Não. Do 1 para o 3, se fosse PG, você teria multiplicado por 3. E do 3 por 6, se fosse PG, você teria multiplicado por 2. Ué, Luiz, você falou errado pra gente? Não, não falei errado. Eu só não coloquei a teoria completa. Atenção. Na maioria dos fractais, o primeiro termo não faz parte da PG. O termo que deu origem ao fractal, que no caso era o triângulo equilátero grandão, que eu destaquei, deixei em preto ali, destacado em preto, ele não faz parte da PG das quantidades. Por quê? Olha aqui, olha qual é a lógica. Gente, o triângulo grandão, o triângulo preto, grandão, deu origem a quantos triângulos laranjas? 3. Ok? Agora, pergunta aos senhores, os triângulos laranja deu origem a quantos triângulos verdes? 6. 2, né? Cada triângulo laranja deu origem a 2 triângulos verdes. Cada triângulo laranja deu origem a 2 triângulos verdes. Eu fiz a pergunta errada para vocês, agora eu estou perguntando certo. Gente, seria um em cada lado livre. Agora vamos pensar no seguinte, se eu continuasse, se eu dividisse os lados livres em 3 partes iguais, dá para perceber que esse laranja, esse verdinho aqui, ele vai dar origem a um outro aqui. Pessoal, e esse outro lado, nossa senhora, o que está acontecendo aqui? Vai dar origem a um triângulo equilátero de um lado e a um triângulo equilátero do outro. Ou seja, ele daria origem a 2 triângulos equiláteros também? Uhum. Gente, esse verdinho também, ó, vai dar origem a 2 triângulos equiláteros. E cada verdinho vai dar origem a 2 triângulos equiláteros. E esse é o padrão do fractal. Qual que é o padrão do fractal? A exceção do primeiro, todos eles vão dar origem a 2 fractais. A exceção, desculpa, a 2 novos triângulos. A exceção do primeiro, que dá origem a 3, todos os outros vão dar origem a 2. Então, no caso, a PG das quantidades, ela acontece a partir do segundo termo. Então, a PG das quantidades é a partir daqui, ó. A partir daqui, você tem uma PG. Uma PG cujo primeiro termo vale quanto? 3. E cuja razão vale quanto? 2. Bom, antes de prosseguir, vocês têm que entender essas 3 PGs vindas das figuras. Tudo que eu falei até aqui, pessoal. Vê se ficou claro, por favor. Sim. Ficou. Beleza? Qual foi a pergunta do problema? Pergunta do problema é a soma de todas as áreas.
Como é que eu faria para encontrar a soma de todas as áreas? Pergunto. Área A aparece quantas vezes? Uma vez. Uma vez área A. Gente, o triângulo laranja tem área A sobre 9. Área A sobre 9 aparece quantas vezes? 3. 3 vezes a área A sobre 9. Depois, o triângulo verde, galera, o triângulo verde tem área A sobre 81. E ele aparece quantas vezes? 6. 6 vezes A sobre 81. Só mais uma, só mais uma. O triângulo vermelho, por favor. O triângulo vermelho aparece quantas vezes? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então faria PG, né? O próximo termo da PG vale 12. 12 vezes qual área? A razão das áreas é de 1/9, multiplica por 9. 729. E assim vai sucessivamente. Ou seja, para calcular a soma dessas áreas, eu teria que calcular a soma dos termos infinitos de uma PG, porque você vai fazer isso infinitamente. Ok? Só que a soma dos termos da PG, ó, é a partir do segundo termo. Todo mundo entendeu o que eu falei? E perceba que eu estou multiplicando o quê? As áreas pelas quantidades. Se eu estou multiplicando as áreas pelas quantidades, galera, quem é o primeiro termo? O primeiro termo vai ser esse aqui. E quem é a razão? A multiplicação dessa razão por essa. Vocês lembram como é que eu faço para somar os infinitos termos de uma PG? Quem lembra a soma dos infinitos termos de uma PG? A1. A1 sobre o quê? 1 menos Q. 1 menos Q. Então, somar os infinitos termos de uma PG é A1 dividido por 1 menos Q. Quanto é que vai ficar, então, a soma desses infinitos termos dessa PG? O A1. Quanto é que vale o A1? Quem pode me falar quanto é que vale o A1? 3A sobre 9. Já simplifica para mim. 3A sobre 9 dá quanto simplificado? A sobre 3. A sobre 3. Dividido por 1 menos a razão. Quanto é que vale a razão dessa PG? Diga para mim, pessoal. Quanto é que vale a razão dessa PG? 2 nonos. 2 nonos. Que é a razão da quantidade, que é 2, vezes a razão das áreas, que é 1 nono. Então, vai dar 2 nonos. Pessoal, o raciocínio acabou, o resto é só continha. O raciocínio está claro por todos? Beleza? Uhum. Embaixo, ó. Embaixo, como é que vai ficar embaixo? Embaixo vai ficar 9 menos 2 dá 7, 7 nonos. E eu vou inverter esses 7 nonos, tá bom? 7 nonos invertidos fica 9 sétimos. Então, vai ficar 9A dividido por 3, porque o 9 subiu. E o 7 embaixo, 7 vezes 3. Ficou claro o que eu fiz? Então, quanto é que vai valer a soma total? Cuidado, dessa soma, você tirou o primeiro termo, né? O primeiro termo é A, mais a soma dos infinitos, que deu isso aqui, ó. Posso simplificar em cima e embaixo aqui por 3, ó. Mais 3A sobre 7. Somando isso, vai ficar 10A sobre 7. Fractal, pessoal, faz um tempo que não cai fractal na prova da UNB, tá bom? Eu não me assustaria se voltasse a cair esse ano. Não me assustaria. Ok, povo? Ok. Ficou Ok. claro, galera? Uhum. Bom, então era isso. Eu queria fazer essas questõezinhas com vocês. E agora o que eu fiz? Ó, presta atenção. Deixa eu parar o compartilhamento aqui para vocês. Esse é o momento que, se vocês quiserem, pode abrir a câmera de vocês para a gente ficar olho no olho, né?
é feito pessoalmente, mas pelo menos a gente mata um pouquinho nossa saudade aí. Pessoal, próxima aula é quarta-feira. Na quarta-feira eu já queria que vocês tentassem dar um gás no capítulo. Mas o que eu vou fazer? Vamos tentar fazer pelo menos 2 ou 3 etapas daquele capítulo. Se você for no Google Classroom, na aula de quarta-feira, eu já fiz a indicação de alguns exercícios que eu queria que vocês tentassem para quarta. Pode ser? Uhum. Beleza? Esse capítulo é bem grande, ele é bem longo, tem várias questões. Ele começa com PA e PG, ele fala de PA de segunda ordem, ele fala de fractal, e depois ele mistura PA e PG com funções, que a gente vai fazer isso depois. Então, ó, eu fiz algumas indicações de exercícios, eu queria que vocês, pelo menos até quarta-feira, tentassem dar uma focada naquelas questões que eu selecionei lá no capítulo. Pelo menos até quarta. Se você conseguir fazer mais, pode fazendo, porque daí na semana que vem, segunda-feira, eu abro as dúvidas para os outros. Então, quarta-feira, dúvidas de PA e PG, o capítulo de sequências da apostila. Combinados? Combinado. Pode ser? Combinado. Então, vamos embora, pessoal. Então, obrigado pela atenção de vocês. Continuem estudando, né? E vamos embora. A gente tem que fazer o que os outros não fazem nesse momento. É assim que eu vou me diferenciar e é assim que eu vou conquistar minha vaga. Fazendo o que os outros não conseguem fazer. A maioria está parada, tá? Poucas pessoas estão estudando. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Obrigada. Valeu, gente. Brigadão. Por hoje é só. Precisando de mim, é só entrar em contato aí. Estamos às horas 10. Continue a estudar, povo.